Olá, terceiro ano, bom dia! Hoje vamos finalizar a apostila de filosofia. Começaremos pela página 19, na seção Olhar de Filósofo, onde nós vamos encontrar mais um pouquinho sobre o assunto opiniões diferentes. Aí nós temos a opinião de um filósofo chamado Voltaire. Vamos ler primeiro. Há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Algumas chegam a brigar por causa disso. No entanto, há mais de 200 anos, um filósofo da França, conhecido como Voltaire, escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam. Aí tem o pensamento dele logo ao lado no balãozinho, liberdade para expressar. Então vamos começar a pensar sobre isso. Vocês já viram aquelas pessoas, ou vocês de repente já passaram por isso, que se irritam simplesmente porque uma outra pessoa não está concordando com a opinião dela? Isso acontece, na verdade a gente fica um pouco irritado mesmo quando as pessoas não concordam com aquilo que a gente acha que é correto. Mas nem por isso, lógico que a gente gostaria que todo mundo pensasse como nós, né? Cada pessoa gostaria que o outro concordasse com ela. Mas nem por isso nós devemos desrespeitar alguém, tá? É muito importante o respeito. E aí nós continuamos então o texto aqui na página 20, onde diz assim: mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Hall escreveu uma biografia desse filósofo, ou seja, a biografia é um livro, uma história que escreve os aspectos da vida de uma pessoa. A biografia fala sobre a vida de uma pessoa. Essa pesquisadora, Evelyn Hall, usou uma frase para resumir o pensamento dele, de Voltaire. Leia a frase na ilustração ao lado. Ela diz assim, né? Lógico, ela expressou o pensamento do filósofo Voltaire. Mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Então, Voltaire pensava isso. Mesmo que ele não concordasse com a opinião de alguém, ele defendia o direito que toda pessoa tem de expressar a sua opinião. Então, a primeira atividade que nós faremos são essas perguntinhas das letras A e B, somente de forma oral. Aqui não é necessário escrever nada, tá? Vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões? E aí, você concorda ou não? Você acha que tem gente que não pode expressar de jeito nenhum a sua opinião, tem que ficar calado, não tem esse direito. Vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que pensa, mesmo sem concordar com a opinião dela? Por quê? E aí? Lógico que nós devemos pensar que todos nós temos o direito de expressar a nossa opinião, tá? E nós devemos sim defender o direito de uma pessoa dizer o que ela pensa, mesmo que a gente não concorde com a ideia dessa pessoa. Mas o importante nisso tudo é que deve haver o respeito, como eu venho dizendo com vocês. O fato de uma pessoa poder expressar a opinião dela, né, ter esse direito, não significa que alguém deve usar a própria opinião para ofender uma outra pessoa, para brigar, para ser desrespeitoso, tá bom? Tudo tem que ser feito com muito respeito, tá? Agora, na sessão Hora de Filosofar, nós também vamos fazer de forma oral. Vamos pensar sobre essas perguntas, Por que algumas pessoas têm opiniões semelhantes e outras têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto? Então, por exemplo, nós podemos analisar essa caneta e eu posso ter uma opinião de que essa caneta é boa, eu gosto da ponta dela, que é fininha, mas aí você que está me assistindo pode ter uma opinião diferente, dizendo que essa caneta não é boa, que a ponta dela é horrível, que a tinta dela não é boa, e você vai argumentar, vai explicar o porquê você não gosta da caneta e eu vou explicar o porquê eu gosto da caneta. Então nós podemos ter opiniões diferentes, mas nós também podemos observar a mesma caneta e ter uma opinião semelhante sobre ela. Isso depende do nosso gosto, da nossa preferência, depende de como fomos criados, depende daquilo que nós desejamos e escolhemos, né? Uma série de coisas que nós já vimos até aqui. Vai depender, o nosso gosto, as nossas escolhas vão depender de vários fatores. Onde nós fomos criados, com aquilo que nós estamos acostumados, tá bom? Segunda pergunta, o que pode fazer uma pessoa mudar de opinião? Então, uma pessoa, para que alguém mude de opinião, dependendo da situação, vamos supor que nós estejamos num diálogo, duas pessoas conversando. E aí nós temos opiniões diferentes.
Pessoa 1 tem uma opinião, pessoa 2 tem outra opinião. E aí a pessoa 1 apresenta argumentos melhores, ou seja, ela dá uma explicação melhor. Assim, ela pode convencer, né, o seu colega com quem está conversando de que a opinião dela é melhor. E isso pode fazer alguém mudar de opinião, tá? E aí diversos outros fatores também podem contribuir para isso. O argumento, uma boa explicação. Uma pessoa também pode mudar de opinião porque ela passa a experimentar. Por exemplo, ó, se vocês não gostavam, não gostava de jiló. E aí você comeu e virou adulto, e comeu, né? Quando criança não gostava, mas virou adulto e começou a comer novamente e gostou. Isso, você mudou de opinião. O tempo te fez mudar de opinião, seu paladar ficou mais aguçado. Por exemplo, quando eu era menor, não gostava de azeitona. Depois que eu fiquei adulta, eu comecei a comer azeitona. Acredito que o meu paladar mudou, então isso me fez mudar de opinião também. Terceira pergunta: as pessoas devem mudar sempre de opinião? Acredito que não. As pessoas só devem mudar de opinião se elas de fato acreditarem ou se elas quiserem, né? Não é necessário mudar de opinião sempre. Isso vai depender daquilo que a pessoa quer, daquilo que ela almeja, né? E do que também ela acredita. Vamos lá, próxima. É possível uma pessoa respeitar opiniões diferentes das suas? Com toda certeza. Isso é muito difícil porque as pessoas são um pouco intolerantes. As pessoas têm dificuldade para respeitar a opinião do outro, mas é perfeitamente possível. Eu, por exemplo, discordo de diversas coisas que colegas meus, amigos que são próximos a mim, acreditam. Então, é possível sim, eu respeito a opinião, né, das pessoas que estão à minha volta. E mesmo assim eu tenho uma opinião diferente, tá bom? Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com ela? Essa perguntinha eu vou deixar vocês pensarem, tá? Então, se a gente respeita a opinião de alguém, isso significa que você também concorda com a opinião dessa pessoa? E aí, vamos pensar sobre isso. Primeiro, nós vamos ler esse quadrinho amarelo. Faça como os filósofos. Mesmo que você não concorde com as opiniões de uma pessoa, procure entender por que ela pensa dessa maneira e respeite sempre as opiniões dos outros. Lembrando que uma opinião, ela precisa ser respeitada, mas nós não devemos usar o nosso direito de expressar opinião para ofender ou desrespeitar alguém, tá bom? A atividade 2 tem a ver com a última perguntinha que eu não respondi, que eu quero que vocês pensem. Escreva sua resposta para a pergunta seguinte e explique por que você pensa assim. Então a pergunta é a seguinte: respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com esse modo de pensar? Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com essa opinião? Ou respeitar uma opinião e concordar com essa opinião são coisas diferentes? Então vocês vão responder essa pergunta explicando, né, a resposta de vocês no caderno, tá bom? Então a única atividade que vocês têm que fazer hoje aqui é a atividade 2. Me mandar a foto do caderno com essa pergunta respondida com uma boa resposta, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido até aqui muitas coisas, porque eu aprendi bastante com essas aulas que nós tivemos de filosofia e também nós podemos colocar tudo isso em prática, porque o respeito é sempre muito bem-vindo em nossa vida, tá bom, crianças? Um beijão para todo mundo, estou morrendo de saudade de vocês.